saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que acompanha conosco o link, né, e as plataformas da Igreja Cristã Maranata, é sempre um prazer ter você conosco aqui, participando dos nossos cultos e glorificando ao nome do Senhor. Nós vamos convidar a todos para orarmos nesse instante, pedindo a Deus comunhão através do sangue do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós clamamos o poder que há no sangue do Senhor Jesus e pedimos, Senhor, uma bênção para o nosso coração, para que a palavra, para que os louvores possam, Senhor, nos trazer conforto, nos trazer paz e, acima de tudo, a bênção da salvação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Meus irmãos, agora vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em Mateus 25, versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Amém. Meus queridos, estamos aqui diante da palavra do Senhor, e o texto menciona a parábola das 10 virgens. O que é que ela traduz? Ela traduz exatamente uma maneira que Deus usou para mostrar à igreja fiel como será o encontro de Jesus, o noivo, com a igreja
sendo a figura da noiva do Senhor Jesus. E o texto faz essa comparação relativo ao tempo passado, ao tempo que Jesus esteve conosco aqui. Nesse tempo, havia uma curiosidade. O pai escolhia a noiva para o filho. E não só escolhia a noiva, mas também dava a ela todos os recursos para o casamento. Então dava a ela o vestido, dava a ela o sapato, dava a ela os enfeites, chamados de adornos, mas dava a ela também o azeite para abastecer a candeia, porque a festa de casamento sempre acontecia na hora da noite. E na hora da noite, o noivo viria no momento sem prévio aviso. Então ele podia chegar 9 horas da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, qualquer horário. E a noiva precisava de estar em ativa vigilância. Ou seja, ela precisava de guardar todos os recursos que ela havia recebido do pai do noivo para o dia do casamento com o filho do seu pai. E aqui, os irmãos vão ver que eram 10. Por que 10? 10 é um número simbólico. Porque uma igreja composta de vários membros e individualmente Deus dá os seus recursos, não a igreja como corpo, como um todo, mas cada membro individualmente tem a sua experiência com o Senhor. E aqui, então, 5 eram prudentes, também simbólico. Podiam ser 3, 2, 6. Mas 5 eram prudentes. O que era o prudente? É aquele que aprendeu a valorizar os recursos que recebeu e guardou os recursos com zelo, com vigilância, com cuidado. E, acima de tudo, estava muito atenta, porque para a noiva, qualquer noiva, o dia do casamento é o dia mais especial da sua vida. E para a igreja fiel do Senhor Jesus, não há dia melhor do que o dia do arrebatamento da igreja fiel do Senhor. Ou seja, o dia que Jesus virá nas nuvens, com seus milhares de anjos, onde a trombeta de Deus soará, e a Bíblia diz, nós ouviremos cada um individualmente o nosso nome Jesus chamar. Aleluias ao Senhor. E aqui, meus queridos, nós vamos observar que as prudentes se mantiveram em ativa vigilância. Estavam atentas, estavam prontas, estavam preparadas. Mas as loucas, elas tiveram um comportamento diferente. Elas não guardaram os bens que o pai deu para aquele grande dia, para o dia da festa, para o dia especial. E o que é que elas fizeram? Há aqui um texto em Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: já tirei os meus sapatos, já tirei os meus vestidos, já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Então, existe uma igreja louca que não soube guardar os bens que Deus lhe deu.
E vamos mencionar assim, mais detalhadamente, o que são os bens. Então vamos lá. O vestido fala da experiência de salvação. Você vai observar aqui que os enfeites falam dos dons espirituais. Você vai observar que Deus também ele faz uma escolha. Ele elege o homem e ele o chama num determinado tempo da vida. E esse homem, então, ouvindo a voz de Deus, segue o seu caminho. E acima de tudo, o Senhor batiza com o Espírito Santo, que é o azeite, que é o recurso, que é o poder de Deus para o homem vencer o pecado e andar no caminho. E aqui na palavra gloriosa do Senhor, o Senhor mostra que essa igreja, ela era virgem. Por que ela era virgem? Porque ela era pura. Ela foi separada do mundo, das pessoas comuns, para o seu filho, para o noivo. Então Deus chamou você, chamou a mim, e muitos que nos ouvem, Deus está chamando também, para que você seja participante desta festa, como noiva do Cordeiro. E Ele quer te dar todos os recursos para esse grande dia. Mas, como dissemos, houve uma igreja que não guardou. E no dia do arrebatamento, no dia da festa, no dia que o noivo voltou aqui na figura, trazida aqui pelo texto, ela estava dormindo e estava sem azeite na candeia. E quando veio o noivo não a viu, porque ela estava com a luz apagada, não tinha luz para iluminar o seu rosto. Não estava pronta para aquele momento. Mas glória a Deus, a igreja fiel foi arrebatada. Aleluias ao nome do Senhor. E você, meu querido, querida, que aprendeu a guardar os recursos que Deus te deu, que são recursos eternos, você está sendo separado do mundo para aquele dia grande e glorioso da volta do Senhor Jesus. Os irmãos vão observar que muita gente pode pensar assim: mas por que é que Deus me separou como virgem, quer dizer, como uma pessoa pura? Porque nós fomos purificados no sangue de Jesus. Alcançamos o novo nascimento. E aprendemos a andar na sua presença. Eu me lembro, quando o Senhor me chamou, há cerca de 43 anos atrás, tem bastante tempo. Eu não conhecia o Evangelho. Não tinha nenhuma ligação com pessoas evangélicas na minha família. Mas eu ganhei uma Bíblia de presente. E ao ler o Novo Testamento, eu identifiquei que Deus estava vivo. Especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Porque é um livro que revela os atos do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor. E eu vi aquilo, eu achei extraordinário, maravilhoso. E fui à igreja a convite de um colega. Quando eu estive no culto pela primeira vez, sentei no último banco. Era um culto de louvor, numa segunda-feira. E eu recebi uma bênção. O pastor foi a mim, perguntou se eu queria oração, eu disse que sim.
Ele orou por mim. Meus irmãos, eu tinha um problema muito sério de saúde. Eu tinha sintomas de epilepsia, tomava remédio controlado. Mas eu vi que Deus era poderoso. Que Deus fazia milagres. E ele orou e não me disse nada. Ele, o pastor. Mas o Espírito Santo falou no meu ouvido assim: eu estou te curando hoje. E eu fui para casa curado. Já são 43 anos. E o milagre se estabeleceu na minha vida. Então, o novo nascimento, ele vem de um milagre, de um chamado de Deus, de um preparo espiritual. E hoje, a partir daquele dia, me tornei nova criatura. E qual é o meu desafio hoje? Guardar o que Deus me deu, para que ninguém tome a minha coroa, para que ninguém tome a minha bênção. E é o que Deus quer fazer com você também. Que você guarde, que você mantenha aquilo que Deus te deu. Esteja no culto, esteja em oração, esteja em vigilância, com a sua vida espiritual ativa, porque Jesus breve virá. E tudo que o Pai preparou foi esse dia, o dia do encontro do noivo com a noiva. É a grande festa que a Bíblia revela. E nós, como igreja amada do Senhor, também entendemos assim. Precisamos de estar em ativa vigilância, porque o noivo virá e nos levará para o novo lar. E você foi escolhido por Deus para esse dia. Vigie, mantenha a sua vida em ativa vigilância, porque o Pai te amou, o Pai me amou e Jesus vem nos buscar. Que Deus os abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Mais um louvor de adoração ao Senhor. E um dia voltará e buscar a sua igreja, meu Jesus voltará. Toda a terra estremecer.
Jesus quero louvar, louvar, louvar. Glória a Deus, aleluia ao nome do Senhor. Meus queridos, vamos orar entregando o nosso culto no altar do Senhor. Senhor, recebe no teu altar nosso louvor, a nossa adoração, e que esta bênção do teu Espírito Santo, esse chamado maravilhoso, possa ser preservado no coração da tua igreja fiel. Nós oramos assim no nome santo do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, eterno, infinito amor de Deus, o nosso Pai, as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem, irmãos, sobre cada um de vós hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui um QR Code, né, para os que estão no exterior. Também outro QR Code para que você possa enviar sua experiência, se comunicar conosco. E também o telefone 0800 707 3076. Está aqui também um QR Code, onde você pode ligar, pedir uma assistência, esclarecer suas dúvidas. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.